Saudações! Estamos aqui no capítulo número 7 do nosso curso de Análise Matemática 1 e aqui iremos ver como determinar a função inversa correspondente a uma determinada função. Então, através disso também nós iremos determinar o seu contradomínio. Então, aqui neste enunciado vê o seguinte: seja uma função f de x igual a y. Isso quer dizer que o y é a nossa variável dependente. Ela possuirá inversa em relação a g de y igual a x, se e somente se possuir uma resolução única em relação à variável x. Esse enunciado quer dizer basicamente que uma função possuirá inversa se somente for injetiva, correto? Por exemplo, nós temos um exemplo de uma função que não é injetiva aqui. Uma função quadrática. Uma função quadrática não é injetiva porque nós, ao traçarmos retas horizontais, toca mais de um ponto. E uma função injetiva somente deve tocar um ponto. Então, esse enunciado está a dizer que só vai possuir inversa se ela não for, se ela for injetiva. Nesse caso, essa função aqui não possui inversa. Então, para possuir inversa, o que é que faz-se geralmente? Nós temos aqui, por exemplo, elimina-se uma parte, né? E vamos ver como é que isso acontece. Elimina-se uma parte e somente temos essa parte do gráfico. Então, dentro dessa parte do gráfico, nós temos que a função já é injetiva, não é? Somente toca um ponto. E assim, nós já podemos ter a sua inversa. A inversa desta função é este gráfico. Conforme nós podemos ver, e aqui tiver f de menos 1 de x é igual a raiz de x. Então, o que acontece? Geralmente, nós fizemos aquela, vamos ver como que se faz a determinação da inversa e como é que isso pode ser ultrapassado, essa não injetividade. É por isso que esse tema também relaciona o contradomínio. Então, temos aqui a notação de uma função inversa, que é basicamente escrever a função f de x e elevar ao sinal menos 1. Esse sinal menos 1 não tem a ver com potência, tem a ver com a relação de inversa de uma função. Então, como é que nós podemos determinar a inversa de uma função ao ser dada uma função? O primeiro passo é selecionar a tal função, né? No domínio correspondente. E depois disso, fazer a troca. Trocar a variável y por x e x por y. Então, assim, depois tu podes isolar a variável y que tu trocaste com x e no fim trocar a variável y por f de, x, f de menos 1 de x. Então, vamos aqui dar um exemplo desta função aqui. Como é que foi determinada essa inversa desta função? Ok? Temos aqui, tínhamos f de x que é igual ao quê? F de x é igual a x ao quadrado. Então, nós temos aqui que nós podemos escrever assim, y, porque já foi dito lá, que seja uma função f de x igual a y. Então, esse f de x é o nosso y. Então, temos y igual a x ao quadrado. Agora, primeiro passo, já fizemos esta função aqui, né? Agora, segundo passo, qual é? Trocar a variável x por y. Trocamos no lugar de y, colocar x, no lugar de x, colocar y. Correto? E assim, vamos ao terceiro passo. O terceiro passo é tu isolares a variável y. Temos ali y ao quadrado igual a x, correto? Então, assim, vamos mandar o 2 para outro membro. Isso quer dizer que nós vamos fazer raiz quadrada aqui e também raiz quadrada aqui neste membro. Assim, cortando esse ao quadrado com a raiz, ficando somente y é igual a raiz de x. Tá claro? E assim nós vamos ter o quê? Vamos ter que esta função aqui já possuirá um domínio, né? O domínio é x e tem que ser maior ou igual a zero. Isso aqui é que faz com que o gráfico saia daquela maneira. Então, o que é que acontece? Depois disso, nós teremos 4, o 4, né? O quarto passo é trocar a variável y
por esse termo aqui apresentado, que é f de menos 1 de x. Isso tudo é igual a raiz de x. Então, essa aqui é a inversa somente para quando x desta função aqui é maior que zero, conforme nós vimos lá. Então, somente neste caso aqui você pode determinar a inversa. E já, se o exercício te pede inversa, considerando que x pertence a R, então tu pode dizer que essa função não possui inversa. Então, vamos aprofundar mais na próxima aula, aula 2, acerca de exercícios desse tipo.